Olá, pessoal. Mais uma vez, estamos aqui nesse espaço de mídia para tratar de um assunto muito importante em relação à parte de finalização do curso de Educação Especial e de Educação Infantil, da FAFIB. Sou o professor Antônio Carlos, já sabem, sou mestre em Educação e trabalho nesta instituição há um tempo. Então, eu queria dedicar essa aula de hoje, essa aula remota, com o tema chamado Oficina Metodológica Estruturar o Artigo do TCC. Essa aula ela tem como objetivo elaborar um estudo prático. Então, a oficina será uma atividade prática nossa, né? Não vai ser uma aula teórica, como algumas às vezes anteriores, mas uma atividade prática que orienta o aluno da pós-graduação, seja ele da educação infantil ou da educação inclusiva, elaborar o seu artigo. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Por meio dessa atividade de exposição, mostrar passo a passo as partes que compõem o artigo. Vou fazer uma outra questão aqui, antes de passar para o passo a passo, porque a aula vai ser uma aula prática, essa é a minha intenção aqui, sobre metodologia, por meio de uma oficina para vocês fazerem o seu artigo. Eu vou optar aqui, considerando inclusive esse processo de pandemia que vivemos ainda, as pessoas não podem se deslocar e as pessoas têm hoje que se isolar. A ideia é que vocês optem, essa é a minha sugestão, por uma pesquisa do tipo bibliográfica. A gente vai inclusive dizer o que é uma pesquisa bibliográfica, mas tudo que eu disser aqui de respeito à elaboração de um artigo cuja pesquisa é do tipo bibliográfica. Então, eu queria iniciar com essas referências, né, com essa introdução, dizendo que o curso é destinado a quem vai fazer o artigo final, e eu vou aqui falar de passo a passo de como elaborar as partes do seu artigo, dentro da pesquisa bibliográfica. Ok? Fiz aqui um lembrete importante. A pesquisa bibliográfica, a que nós vamos escolher, eu estou sugerindo que as pessoas escolham, é baseada na seleção, anotação das leituras de livros impressos, artigos, documentos como monografias, aquelas monografias que você, inclusive, as tem em casa, na biblioteca de algum lugar, mas biblioteca você não vai poder sair. Provavelmente seriam artigos já de internet, jornais, revistas que vocês tenham acumulado no decorrer do curso. E aquele material, todos esses aí que eu citei, estão disponíveis, esses materiais, na internet, no site de credibilidade de você. Então, eu queria dizer que a ideia de estar optando por uma pesquisa do tipo bibliográfica, aquela que você vai buscar nos livros, nos artigos, etc., é uma recomendação da própria coordenação do curso, por considerar que você, para fazer uma pesquisa, por exemplo, de campo, né, estudo de caso, requer atenção com outros sujeitos da pesquisa, sair de casa para fazer algum tipo de roteiro, de questões. Isso aí nós estamos aqui dizendo que é melhor não fazer, certo? Mas evidentemente que você é livre para fazer a opção. De qualquer forma, essa oficina ela vai estar na linha de fazer uma pesquisa do tipo bibliográfica. Bom, tem aquele material da metodologia 1 e 2, que é o material teórico fruto de aula. Então, eu me baseei nessas duas apostilas anteriores para elaborar essa oficina, que eu considero uma atividade prática. Bom, tem uma palavrinha muito importante que tem a ver com o passo a passo da pesquisa. Que eu queria lembrar para vocês que essa expressão está lá na apostila de metodologia.
recorte do tema. Eu queria fazer esse lembrete aí, certo? Esse lembrete é muito importante porque a gente vai falar de vez em quando em recorte, né? E aí eu preciso que vocês lembrem disso. O recorte do tema é uma delimitação muito importante do assunto que você vai tratar. Para que a pesquisa seja algo aceitável pelo orientador, pelo leitor futuro do seu texto, do seu artigo, essa elaboração tem que ser muito objetiva. Então, para ser objetiva, a sua pesquisa bibliográfica, é necessário que você saiba que tem que recortar o tema, para que ele não seja uma coisa ampla. Porque se você não recortar o tema da sua pesquisa, na hora que você vai escolher o tema, você pode dar, né, um passo para generalizações, generalidades, e aí o leitor e o orientador provavelmente recomendarão você a voltar atrás. Então, recorte, quero deixar muito bem claro, é quando você delimita, quando você escolhe um assunto mais restrito ao seu tema do seu artigo. E para não ficar somente nessa fala teórica que eu iniciei, disse a vocês que seriam passo a passos de atividades práticas de oficina metodológica, eu coloquei na tela alguns exemplos de recortes ligados ao assunto, ao tema educação infantil. Então, primeiro, você fez a opção pelo tema da política de educação infantil, você quer trabalhar a educação infantil, claro, você está no curso de especialização de educação infantil, o seu tema será relacionado com a educação infantil, né? Então, um exemplo, leitura escrita na educação infantil. Isso é um tipo de recorte. Pode até ser o título, se você quiser, já está no formato de um título. Mas você já recortou educação infantil na questão da prática de leitura e a prática de escrita. Isso é um tipo de recorte que você vai escolher ao escolher o seu tema. Um outro tipo de recorte na educação infantil é você trabalhar o lúdico. Aí eu coloquei aí, o lúdico na educação infantil, na educação da criança no espaço da escola. A educação infantil, você trabalha o lúdico dentro da escola. Pronto. Você fez o recorte do seu tema. Ao optar por esse tema da educação infantil, você recorreu ao lúdico no espaço escolar. Um outro recorte, também colocado na tela, são os dilemas da pedagogia da educação infantil. Ora, dilemas são vários, tá certo, mas você vai trabalhar alguns dilemas. Na hora de você falar dilemas, no plural, evidentemente, se trabalhar um ou dois dilemas que dizem respeito à questão pedagógica da educação infantil, né? Então, são esses tipos de recortes que eu citei para que você possa melhor compreender. Quando apresentar um artigo para o seu orientador, sua orientadora, já vai esse artigo com o recorte necessário e devido ao seu artigo do seu TCC. Também fiz aqui, colocado em tela, recortes da educação especial inclusiva. Educação inclusiva e o aluno autista. Olha, então, eu vou tratar de educação especial inclusiva, mas o recorte será feito em relação ao aluno autista. Eu quero analisar o autismo, né? Então, vou ali utilizar a ideia do autismo, um aluno autista na escola, etc., da educação inclusiva. Eu não fiquei generalizando com temas diversos que envolvem a educação especial. Um outro, os desafios do atendimento educacional especializado, evidentemente na educação infantil, na educação especial, há aquele espaço de debate, aquela discussão que você faz, em que há psicólogos, professores, né, atendendo um aluno especial. Então você vai estar preocupado em pesquisar como o AEE está funcionando em determinada situação na escola. É um tipo de recorte. O outro, a educação inclusiva e o seu aspecto pedagógico, você trabalha a questão pedagógica da educação especial inclusiva. Então, usar a questão pedagógica na educação inclusiva é um tipo de recorte. Um outro é o papel dos pais na educação especial inclusiva. Então, você já
fez o recorte, né? Você fez a delimitação para ajudar a participação democrática dos pais na escola, na atividade de educação especial. Então, são esses dois, né, campos, educação especial e educação infantil, em que eu aí apresentei algumas propostas, ideias que você pode até, a partir daí, melhorar, e já estão na formato de título, caso você precise se inspirar em um título, eu até os coloquei aqui para fim de ajudar você. Bom, o que é que nos interessa, então, depois desse preâmbulo? O que é, como você vai elaborar seu artigo, né? Então, bem, você já iniciou, está com dúvida, essa aula pode ajudar, essa oficina, né? Pode ajudar você a melhorar aquilo que você já fez. Isso é interessante. O papel dessa oficina, você vai ter ela em casa, né? Vai ter ela no seu vídeo, vai ser no seu computador, etc. É para ajudar você a organizar aquilo que você já iniciou. Quem não iniciou, espero que tenha iniciado, essa oficina vem reforçar o trabalho que você está realizando em casa. Bom, então, eu disse que a primeira questão, o primeiro passo, é você escolher seu tema. Ora, o aluno está na educação infantil, já disse isso, ele vai optar por um tema da educação infantil. É o que a instituição espera de você. Estando na educação especial inclusiva, a instituição espera que você elabore um artigo voltado para a educação especial. Então, você tem que escolher o tema. Você é livre para escolher o tema e a instituição tem um direito, aliás, tem um dever de oferecer para você mecanismos, né, orientações do tipo acadêmica para você poder escrever seu artigo. É o que nós estamos fazendo aqui, exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Bom, e aí como, né? Tem ideia, não tem ideia? Reflita sobre os quais marcos teóricos serão desenvolvidos. Marcos teóricos, o que significa isso, Antônio Carlos? Marcos teóricos. Na prática, isso significa ler alguns livros, né, ler alguns autores que vão lhe dar sustentação teórica para que você possa também fazer o seu artigo. Mas ao ler esses autores, você vai se inspirar para escolher o tema do seu artigo. Então, às vezes não vem na cabeça um, você já não está determinado a fazer um. Então, os autores que você vai ler na educação especial ou na educação infantil podem lhe dar uma pista qual o melhor tema você vai optar. Bom, escolher o tema, né? Agora, qual o caminho que eu vou seguir? Até já dissemos, aqui nós estamos dizendo, na instituição, que o melhor caminho é escolher uma metodologia do tipo bibliográfica. Está aí só para constar, mas a gente já disse que a nossa intenção é que você não fique por aí, né, vagando em momentos de pandemia. Então, a escolha da metodologia significa que você vai dizer, olha, vou fazer um artigo de pesquisa bibliográfica, vou pesquisar os assuntos que estão na internet, tem um livro que fala sobre isso, etc, etc. Então, você vai escolher a pesquisa bibliográfica. Em função, como eu já falei, de facilitar, né, tá aqui, já disse isso, a sua vida em relação à pesquisa. Demora 1 mês, 2 meses, você vai estar atento para fazer isso, vai elaborar. Então, primeiro, você já viu lá, escolheu um tema, já tem a metodologia sugerida por nós, já tem duas coisas importantes, tema e metodologia. Vamos ver como é que a gente vai seguir o próximo passo. Terceiro passo. Isso é muito importante, né? Toda instituição séria, ela precisa orientar os seus alunos a pesquisar na fonte. E aí eu coloquei aqui, né? Na educação infantil, lendo esses autores que eu aqui indiquei, Jean Piaget, Vygotsky e Miriam Ferreira, é tanto para você se inspirar na escolha do tema, como para você citá-los no corpo do seu artigo em relação ao desenvolvimento dele. Sem esses autores clássicos, fica muito difícil um orientador rigoroso reconhecer que o seu artigo é um artigo que tenha uma concepção acadêmica
né, rigorosa, porque são autores que discutiram a aprendizagem na educação infantil, no sentido de que o aluno precisa estar estimulado a aprender, né? Piaget fala que precisa de um estímulo, Vygotsky fala que precisa de estímulo e também a aprendizagem precisa estar voltada para a questão social, certo? Na formação do aluno. E Emília Ferreiro, que é a mais atual, né? Ela trabalha a questão do letramento. Então, pelo menos esses três precisam estar, né? É uma sugestão nossa, na bibliografia de vocês e principalmente no referencial teórico. A partir daí tem vários autores muito bons, gente que está pesquisando aí recentemente, precisa ser inclusive reconhecido como bom autor nessa área da educação infantil. Mas o mais importante aqui é dizer que você pode se inspirar nesses autores clássicos, modernos, e usá-los também no seu texto. Também fiz sugestões, tem muitos comentários aqui, dos autores, das referências da educação especial. Hugo Baia, Rosita Carvalho, Maria Teresa Mantuan. A Mantuan eu uso bastante quando estou lendo, preparando aula para a educação inclusiva, né? Então, são autores que você precisa, são autores que já estão na literatura consultada há um tempo. Então, é apenas umas referências que eu aqui citei para que você possa, a partir daí, então, iniciar com a escolha do tema, com a metodologia trabalhada, bibliográfica, e, se possível, ler esses autores aí que foram citados. Bom, se você lê os autores, além desses que foram citados, você leu artigos, revistas, você leu manuais, né? Você leu um livro que lhe foi presenteado ao longo do curso, tudo isso vale para você se inspirar e refletir sobre essas mensagens, esses conteúdos que tem do livro. Então anote tudo, é uma sugestão, inclusive, de maneira de você elaborar o artigo. Anote tudo, ou num livro, né, ou um papel à parte. Eu ainda sou daquela época que você gosta do livro, né, de ler o livro, pegar no livro, cheirar o livro, ter o livro próximo de mim, né. Então, é uma maneira de eu aprender mais, é ter o livro de papel, né, às vezes também na internet. Mas eu anoto tudo que eu posso, marco, depois eu vou tentar elaborar uma ideia. Assista vídeos também, olha, os vídeos são recursos muito importantes. Você pode, no processo de construção do seu artigo, você pode assistir alguns vídeos na internet, certo? Comparar com o que você leu. Isso vai dar uma boa fonte de inspiração para você elaborar o seu artigo. Esboce sua exposição sobre o tema a permitir melhor acesso às informações e os dados necessários para a construção da pesquisa. Então é isso. Você vai acessar, dentro de possibilidades que você possa alcançar, a boa elaboração de um artigo, sempre dizendo, naquilo que você já delimitou. No momento que você delimita o seu tema, você vai consultar, veja bem, vídeos, artigos, TCCs de outros, que são relativos ao assunto que você delimitou. Você não vai ficar divagando, né, em outros assuntos se você já estabeleceu limites ou delimitou o seu tema que você escolheu. Bom, quarto passo, isso é muito importante. Veja bem, você já passou pela fase de leitura, anotações, já sabe que vai fazer uma pesquisa bibliográfica e você já iniciou as ideias, já colocou no papel, já fez anotações, etc. Agora, você já precisa começar a pensar na estrutura do seu artigo. E a estrutura do seu artigo há um padrão universal e que a FAFIB, seu manual, estabelece como uma estrutura a ser seguida pelo autor do artigo. Em três partes principais: a introdução, o desenvolvimento e as considerações finais do artigo. Eu vou
no passo a passo, comentar cada uma dessas estruturas, cada uma dessas partes que compõem a estrutura de um artigo. Porque o artigo é, na verdade, uma dissertação. É um texto que você escreve colocando suas análises, seus pensamentos, trabalhando hipóteses, ideias, comentando as ideias de outras pessoas. É uma redação, só que um pouco mais estruturada e com um caráter científico. Agora, eu já tenho a ideia da estrutura, mas antes de começar a escrever a introdução, que é a parte inicial, né, introdução, tem uma coisa que eu queria recomendar para vocês, que é uma opção minha. Eu quero trazer para cá, já que é uma oficina, a minha experiência. Toda vez que eu vou iniciar um trabalho, eu começo pela capa. Olha só, pô, mas por que pela capa, né? Eu quero aproveitar para fazer aqui não comercial, mas até porque o autor não precisa disso, né? É porque eu li há muito tempo atrás, quando eu fazia meu mestrado, um autor chamado Umberto Eco, né? O autor Umberto Eco, que é um italiano, filósofo, linguista, ele recomenda isso no seu livro, né? Comece a sua tese, ele discute, o tema do livro é como se faz uma tese. Então, para eu poder trazer essa aula para cá, eu tive que reler o Umberto Eco, já tinha lido em 2007, 2008, né? Quando eu estava querendo saber o que era uma tese, no meu caso foi uma dissertação de mestrado, mas ele trata isso como tese. E ele disse, olha, categoricamente, comece a sua dissertação, no meu caso, pela capa. Então, a partir daí, eu só oriento os alunos que eu tenho como orientandos, que ele comece pela capa. Mas é uma sugestão minha, isso não é uma coisa obrigatória, você vai começar por onde você achar melhor. Mas a sugestão que eu deixo aqui é que você faça a capa. Inicie pela capa. Bom, agora a capa é um assunto importante, porque cada instituição oferece um padrão de capa. E eu vou então aqui dizer, conversando inclusive com a coordenação do curso, como é a concepção da capa do seu artigo. É muito importante, porque eu já vi alguma história, algum comentário, e que às vezes o aluno não dava atenção para a capa. Como eu tenho essa tese do Humberto Eco, de que começa pela capa, eu dei atenção aqui nessa atividade de oficina. Vamos lá. O timbre está aí, né? Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, a FAFIB, curso de pós-graduação em Educação Especial, se você for da Educação Especial, Educação Infantil, se você for do curso de Educação Infantil. Então, essa é o cabeçalho, né? Lá. Você deve colocar aqui o seu título, o título que você escolheu, com a devida delimitação, com o devido recorte, escolhido por você, nesse exemplo que eu citei aqui. Educação inclusiva e o aluno autista, você vê que tem um númerozinho lá, né? Na fonte 10. Na fonte 10. Você vai depois dizer que é um artigo que você está elaborando para fins de conclusão de curso. E você, embaixo do título, você coloca o seu nome, desde que você inicie seu nome pelo seu sobrenome. Né? No Brasil é sobrenome. Barros, Antônio Carlos, que é meu nome, e o 2. Por que você coloca essa numeração aí? Ora, é porque dentro da capa, lá embaixo, dividida por uma linha preta aqui, você vai colocar 1 e o 2 fazendo referência a esse início aqui do seu artigo. Obrigado. Então, vou repetir. Olha a importância que eu estou dando para a capa, né? Me desculpem, é porque eu tenho essa referência e eu acho que isso é relevante. Tem o cabeçalho com a faculdade, de acordo com o curso você vai colocar aí, escrever, caixa alta. Em seguida você coloca também em caixa alta o título, com a devida delimitação escolhida, numera, depois em seguida, abaixo, o nome, no caso, o sobrenome e o seu nome lá, separado por vírgula, e numera 1, 2.
Para que a numeração? Já falei. Para que você faça referência. Artigo elaborado para avaliação do curso, etc. Aluno do curso de pós-graduação, etc. Então, você vai fazer esse formato aqui, porque a FAFIB, como eu disse, ela tem oferta esse tipo de formato. E para nós que vamos elaborar ou que vamos corrigir, os orientadores de vocês que vão colaborar, eles vão dar atenção para isso. Vão recorrer ao manual e vão se perguntar se é melhor padrão é esse oferecido. Bom, resumo, fonte 12, que é o que é o resumo, né? Agora, o que é o resumo? O resumo é aquele texto breve, 150, 250 linhas, no máximo, uma encostada na outra, as linhas sem separação de parágrafos, e você vai colocar a exposição breve do que trata o assunto, seu objetivo, como você começou esse assunto, a fundamentação, tipo de metodologia. Isso tudo, inclusive, está nas apostilas que eu recomendei a você. Só que esse resumo aí é em português. Okay? Bom, o resumo na língua estrangeira, eu estou colocando aqui como optativo. Mas na hora de você ter um contato com o orientador ou orientadora do curso, ele pode exigir que haja um resumo estrangeiro, seja francês, seja inglês, né, espanhol. E você conversa com o orientador, orientadora de vocês para saber se ele está exigindo o resumo na língua estrangeira. Mas a questão aqui é que o resumo, que é em português, ele tem essa característica de uma composição das ideias para que você possa passar para o teu leitor o que você vai realmente tratar, né, no seu artigo. Bom, isso é a capa. Nessa metodologia que nós estamos aqui orientando. É muito importante que você saiba, não há uma metodologia. O próprio Humberto Eco fala isso. Não há. Há várias metodologias. Certo? Então, eu estou aqui indicando os passos que aqui eu estou te falando. Então, essa orientação aqui é com base no que eu li da FAFIB, na recomendação que a coordenação do curso me passou, eu estou aqui aplicando. Mas não existe somente esse tipo de formato. Bom? Bom, então agora vamos lá. Introdução. Você já teve esse momento inicial, reflexivo, escolheu a capa, né? Começou pela capa, se você atendeu esse apelo aqui, etc. Mas agora vamos lá para o corpo, né? Vamos lá para o conteúdo do seu artigo. E aí vale para todos os tipos de redação. Você tem que começar por uma introdução. Geralmente, uma lauda, no máximo uma lauda e meia. Não pode ser a introdução não pode ser algo muito, muito vantajoso, né? Muita coisa. Não pode ser maçuda. Porque a introdução, como eu vou dizer aqui, ela é colocada em que você inicia dizendo de que assunto você está tratando no artigo, no contexto da política de educação infantil ou da educação especial. Então, você vai iniciando inicia na introdução, já que você, mas como é que começa a introdução, professor? Como é que eu começo a minha introdução? Eu sei que é a parte inicial, eu sei que eu não posso escrever muito, tudo isso eu já sei. A dica ou a recomendação, a melhor recomendação, é que você inicie dizendo do que trata o teu artigo. Olha, trata de educação infantil, numa perspectiva de aprender, brincar. Aí você vai, né, desenvolvendo. Mas diga para o leitor, logo no início, o que é que ele vai ler, sobre qual assunto ele vai ler. Ele quer saber, para ele poder continuar a leitura. Então você diz lá, esse artigo, esse trabalho, essa pesquisa, trata do seguinte assunto. Aí você fala qual o assunto lá e tal. Então é o primeiro ponto da introdução que eu recomendo aqui. Repito, existem outras maneiras, mas essa aí eu estou recomendando aqui para vocês. De como iniciar a sua introdução. É aquela história, como é que começa a minha redação? Então essa é uma solução, é uma saída. Inicia por qual o assunto que você está tratando. Já coloca delimitado, não coloca evasivas. Coloca logo o assunto delimitado
na parte da tua introdução, que é o início da introdução, tá? Bom, toda a pesquisa tem que ter uma justificativa. E é na introdução que você vai colocar a justificativa, que é qual a importância que você está dando para essa pesquisa, do assunto que você está lendo e que você quer colocar no seu TCC. Mas como justificativa, né? Tá, eu sei que está lá na apostila, mas não custa nada a gente comentar aqui. Justificativa, isso os autores dizem isso, né? É um consenso entre os autores, é aquilo que você quer dizer na pesquisa, de qual foi, né, o elemento que você se baseou para escolher o tema e, a partir daí, desenvolver ideias sobre o tema. Expandir essas ideias, desenvolvendo isso por meio de um artigo acadêmico. Então, você tem vários motivos. Ora, né, eu não sei, educação infantil, você simplesmente gostou porque trata de criança, porque é uma pesquisa que tem muitas pesquisas, mas você quer colocar ali sua impressão digital, uma pesquisa importante como educação infantil, né? É uma etapa inicial da educação básica e você quer tratar disso após LDB, após Plano Nacional de Educação. Você tem as suas justificativas, você é a sua justificativa. Tanto é que não necessita de colocar referências, né, autores, na parte da introdução. Né? Você não precisa colocar autores. Então, justificativa é quando você é a sua justificativa. É você que está falando ali para o teu orientador, para o teu leitor, porque você quer realizar esse estudo, né? Essa pesquisa sobre o tema que você escolheu. Bom, um outro aspecto da introdução é você vai colocar pelo menos uns dois ou três problemas, porque os autores também dizem o seguinte: como é que eu vou iniciar uma pesquisa se eu não tenho nenhum problema para eu poder ajudar a citar algumas soluções para ele? Não é que você vai resolver o problema, ninguém resolve o problema em artigo, é o que eu penso. Mas você precisa levantar algumas questões que você está interessada em estudar, em fazer a pesquisa. Ora, se for o caso da educação infantil, por que que as escolas públicas deixaram um tempo de atender a educação infantil? Por exemplo, é um problema, né? E porque os municípios apenas executam a política de educação infantil, o Estado não, né? Então, eu estou aqui, claro, não estou dizendo isso para você, inclusive é meu problema da minha pesquisa que eu realizei no mestrado. Eu disse por que que o Estado não pode atender se está na Constituição Federal o atendimento de 4 a 17 anos. Aí o Estado, né, não oferta. Então, a prioridade é fundamental. Então, o problema são coisas da vida real e que exige que você, a partir daquele problema, você quer colocar assuntos para tratar, não para resolver, mas agora para encontrar saídas, as suas saídas e as saídas que os autores que você está lendo estão ali colocando, estão estudando. Então, uma introdução, ela tem que ter logo o que se trata, você vai justificar o que se trata, né, o que trata o assunto ali, para saber logo o que é que você vai tratar naquele artigo. Logo na introdução, primeiro parágrafo, trate logo de colocar o assunto que você vai pesquisar, o que está ali colocado no seu trabalho. A justificativa é você, né? Você achar que tem uma situação que você levou a pesquisar, um estalo, você estava lendo, de repente você, eu quero trabalhar isso aqui porque alguma coisa me instiga, né? Me leva a escrever determinado tema. E as questões, os problemas que você encontra na pesquisa, na realidade, que tem a ver com a pesquisa. Aí você vai citar dois ou três problemas e vai tratar esses problemas no decorrer do teu artigo, do teu texto. E uma coisa muito importante, que deve constar, não para desenvolver, mas para constar, citar a hipótese. A hipótese, essa palavra bonitinha,
também segundo aqui Humberto Eco, você precisa ter uma ideia, né? Diz aqui o texto, mas cite a hipótese, mas sem argumentá-la. Ela deverá estar explorada na parte de desenvolvimento do artigo, né? E eu coloquei aqui para não ficar só falando sobre isso, só divagando. Eu dei um exemplo de hipótese. Olha, é uma oficina, então aqui é mais exemplo do que só teoria. Coloquei algumas aqui. Hipótese A, que você pode utilizar como exemplo para construir a sua, o seu tema escolhido. A qualidade do atendimento da educação especial requer espaço do AEE. Né? Uma hipótese é sua. Você, na hora que você estava lendo, você achou que tem pesquisador que defende isso, porque a sua hipótese depois tem que estar comprovada. E comprovar tem que ser lá na fonte, lá onde o autor está dizendo que é. Então aqui, bom, a qualidade da educação, do atendimento da educação especial está muito relacionado ao atendimento educacional especializado, o AEE. Ele colabora, né, e tudo, aí você vai desenvolver isso. Mas isso é a sua hipótese, é aquela coisa que você vai colocar literal, bem formatada, ou bem elaborada, para mostrar que você tem uma hipótese. Tem a justificativa, né, tem um problema, e qual é a tua hipótese? Você cita na introdução, apenas cita, não desenvolve. Na educação infantil, você vai poder dizer que na educação infantil, cuidar e educar estão relacionados ao brincar. Então, de novo, trazendo o lúdico para cá, né, você vai afirmar para depois defender. Primeiro afirma, provoca o leitor, faz a provocação da pesquisa, instiga, né, por meio de uma hipótese, também ela é instigante. Tem hipóteses que são muito criativas, né, você vai colocar ali, mas depois você vai ter capacidade de comprovar isso no decorrer da sua pesquisa. Então, aqui são duas formulações de hipótese que eu estou sugerindo a vocês que se baseiem para formular as suas. Também na introdução, cabe assim de relance, citado, sem desenvolver muito, até porque não tem como, você colocar na introdução um objetivo geral e 2 ou 3 específicos. Né? Para artigo de menor tamanho, 2 objetivos tá tranquilo. Um artigo de maior volume, os 3 objetivos específicos também pode tratar. Bom, eu citei aqui, né? O objetivo geral, aí não vou desenvolver, mas o tema, o verbo analisar, ele aqui representa a ideia de que um objetivo, ainda mais do geral, tem que ter um verbo, né? Aquele verbo mesmo de ação, aquele verbo que grita por alguma coisa que você quer alcançar. Então você vai analisar, você vai observar, você vai compreender. Então são verbos que levam o objetivo a ter uma ideia que vai ter uma ação, uma atividade de busca. Essa é a ideia do objetivo. Os específicos já devem estar dentro do objetivo geral. Ah, detalhe. O objetivo geral e os específicos vão dialogar, vão ter uma relação com o seu problema. O problema que você vai estabelecer lá, na introdução, eu estou sugerindo antes, você faz uma tentativa de buscar unidade, né, para ter coerência no seu texto. Então, se você puder aproximar os objetivos que eu estou aqui falando do problema, ótimo. Então, objetivos específicos. Conceituar a educação especial, identificar alguns elementos da educação especial e você vai trabalhando verbos em que são, digamos assim, em termos de prioridade, né, de valor, os objetivos específicos são complementares ao objetivo geral. Eles ajudam você a complementar a ideia principal da sua redação. Os objetivos específicos ajudam você a complementar a ideia que você quer trabalhar de modo geral. Esse é o papel do objetivo específico. São muito importantes, não podem também faltar na introdução do seu artigo. Bom, um outro aspecto da introdução
Repare, nós estamos na introdução. São várias coisas, mas você vai ver que no momento o texto vai ficar uma lauda e meia, né? E isso não, apenas eu estou citando para você saber que não deve deixar de constar nessa parte da introdução do seu artigo. Como, por exemplo, aqui, a metodologia. Então, você pode, até uma, você pode, eu vou citar, para não ficar muito difícil a explicação, eu vou recomendar que ela fique na introdução. Né? Na introdução você trata logo todas as questões que dizem respeito a indicações, né, de ideias que você vai trabalhar. Então, a metodologia pode ser lá no finalzinho da introdução. Então, você vai escrever que você vai utilizar uma metodologia do tipo bibliográfica, como nós aqui estamos recomendando, né? Não estamos falando de outra, só da bibliográfica. E você vai citar autores que reforçam de que a pesquisa bibliográfica ela é baseada em anotações, leituras de texto, etc, etc. Eu trouxe aqui 3 autores, e os que mais que eu uso, né? Mas tem muitos aí, mas os mais estão aí na internet, que estão nos livros, é o Severino, que eu gosto muito, né? O Antônio, o Gil, que é o meu xará, Antônio Carlos, Lakatos, que é a Eva Maria Lakatos. E tem outros bons autores que vão dizer lá a importância da metodologia que você vai utilizar do tipo bibliográfica, né? Então esses autores eles vão lá dizer, e é bom que na introdução você diga por que bibliográfica, e lá eles vão dizer, passa em 1 ou 2 frases, está de bom tamanho. A introdução tem que ser compactada, né? Ela tem que ser um texto bem resumido, você não pode ficar desenvolvendo ideias. E depois que você vai para o desenvolvimento é que você vai retomar essas ideias que você colocou na introdução. O tipo de abordagem, nós estamos aqui também optando por um tipo de abordagem que seja qualitativa. Diz aqui, né? Aquela que tenta compreender certos fenômenos comportamentais através de coleta de dados, narrativos e estudados as preferências individuais de cada um fenômeno. O que quer dizer essa frase aqui meio complexa? A abordagem qualitativa não é que ela negue a quantitativa da matemática, da física, ela não nega, não. São complementares. Você pode usar dados estatísticos e você vai dizer que você tem uma abordagem quantitativa. Mas, geralmente, nessas redações e nesses artigos que aqui nós estamos trabalhando, a opção pela abordagem qualitativa denota o seguinte: você vai discutir fenômenos que podem ser questionáveis, coisas que você não precisa ter a obrigação de provar rigorosamente por números, por tabelas, etc. Então, nesses artigos aqui sobre educação especial, educação inclusiva e educação infantil, geralmente a abordagem ela é a qualitativa, mas não desprezando que você pode usar tabelas, né? Mas o sentido mais geral da sua abordagem, discutir a questão social, em grande medida no seu texto, é a abordagem qualitativa. Desenvolvimento. Antes de começar o desenvolvimento, eu vou tomar aqui uma água. Bom, desenvolvimento. Essa é a parte mais importante? Também é. Todas as partes que estruturam o seu artigo são importantes. Por quê? Porque o avaliador que vai estar lá na banca, ele vai perceber, ele terá que perceber que há uma unidade de discussão, de pensamento, de construção de ideias, desde a introdução até a conclusão, até as considerações finais. Então, o que você escreveu na introdução, você vai ter a responsabilidade, aquilo que você optou lá, problema, hipótese, ideias que você colocou lá, jogou na introdução, você vai ter que ter a responsabilidade de tratar com maior desenvoltura, com maior detalhe, né, citando autores, no desenvolvimento. Então, essa é a importância do desenvolvimento. Você vai detalhar as questões que você levantou na introdução, né? E o bom avaliador, ele olha aqui o teu objetivo, o teu problema, e vai ver se você desenvolveu lá no desenvolvimento. Ele vai perceber. Senão, ele vai pedir para você voltar para você tratar um assunto que você não colocou na introdução e não desenvolveu
na parte de conteúdo do seu artigo. Bom, então quais são as partes, sétimo passo, do desenvolvimento do seu artigo? Comece a escrever os pontos fundamentais do tema da educação infantil, da educação especial e inclusiva, nas concepções teóricas dos autores consultados. Ora, você já leu, né, assistiu ao vídeo, você leu outras teses, você leu outros artigos, dissertações, etc. Agora é hora de você colocar isso no seu papel, no seu artigo. Né? Vai digitar lá, você pode rabiscar inicialmente, você vai colocar no papel. E coloca, aí não precisa, já coloca as coisas diretamente ali. Então, o desenvolvimento trata da composição de ideias em detalhes, se possível, baseado isso no que você leu, né, no que você conseguiu captar. E não é assim estanque, você pode desenvolver ideias, parar um pouquinho, depois você vai ler de novo, aí volta, faz mais um parágrafo, dois, porque esse negócio de fazer um artigo num dia não recomendo. Um artigo geralmente é uma semana, pelo menos uma semana, você tem que se dedicar a escrever seu artigo de 15 laudas, 18 laudas, 20 laudas, etc. Não é verdade que a pessoa faça um artigo começa de manhã e termina de noite. Isso é meio estranho. Então, ler, escrever, ler é uma recomendação nossa aqui. Então, você vai iniciar, você vai colocar no desenvolvimento a transformar a concepção teórica em suas ideias. Quando você colocar as suas ideias, mas baseada em alguma de algum autor, você vai ter que citar o autor. Depois pode comentar. Um parágrafo cita o autor e você vai comentando o que ele disse, na sua cabeça, né? Fazendo relação com as ideias do autor, relação com as suas ideias. Se você concorda, se você discorda, né? Pode fazer isso. Isso cabe no desenvolvimento do seu artigo. Analise, aqui seria análise, né? Faltou o acento aqui, me desculpem. Análise das, não, desculpe, análise das obras de outros autores para embasar as suas próprias ideias. Já falei sobre isso, sobre o aspecto da educação infantil e educação especial. Então, você vai pegar a análise de outros autores, vai se embasar na desses autores e você vai tratar na sua. Então, isso também é uma característica do desenvolvimento, é você trabalhar comparativamente a análise de autores. Isso cabe no desenvolvimento do seu artigo. Tá. Aí eu falei, né? Agora, e aí? Eu sei que tem que fazer comparação com autores, tem que colocar as referências que nós lemos, fazer as nossas, para não repetir, para evitar o plágio, etc, etc. Não pode ser um elenco de posições colocadas pelos autores, não posso copiar e colar. Não. Mas tudo isso você vai evitar. Agora você vai ter que colocar aquilo que você leu. Não existe um conhecimento seu. Existe um conhecimento nosso, né? Um conhecimento do mundo, um conhecimento que o mundo desenvolveu historicamente e nos colocou através das ferramentas que nós estamos acessando. Seja o livro, papel, como eu gosto de ler, não é? Daqui o Humberto Eco, até hoje eu leio Humberto Eco, marco, leio, releio, tive que ler novamente para dar essa aula, essa oficina, né? Preparar para vocês essa oficina. Mas tem as outras ferramentas que vocês também podem utilizar. Mas tudo isso você vai colocar no seu artigo. Mas eu quero dizer assim, por onde começar? Mas por onde eu vou começar? Eu sei que tudo isso que você falou, já sei, mas por onde eu começar? Eu estou na especialização. Já fiz 2 especializações, já fiz graduação, então isso eu sei. Então, eu sugeri aqui, sabendo que vocês vão fazer essa pergunta lá quando estiverem lendo, estiverem ouvindo, estiverem vendo esse vídeo, essa pergunta é feita nas aulas de metodologia que eu proporciono nos meus espaços privados, né? Os cursos que eu trabalho, que eu oriento, etc, etc. Essa pergunta ela é recorrente. Por onde começar o desenvolvimento? Já disse por onde começar a introdução, não foi? Agora, por onde começar o desenvolvimento do seu artigo? Eu sugeri aqui, também são sugestões minhas, claro, baseadas em outros
em outros artigos, tá? Pode começar, mas aqui tem uma sugestão. Por um histórico breve do tema. Inclusive, esses dois temas que nós aqui estamos lidando, educação infantil e educação especial, são políticas públicas que têm um histórico na vida da sociedade, de pessoas que fizeram um movimento em favor de se implantar na escola regular o atendimento à educação de meninos, né? Eram tratados em instituições sociais. E a LDB de 96 veio dizer não. A criança de 4 a 5 anos de idade, de 0 a 3, vamos colocar em creches, com professores formados, e não instituições sociais diversas, com todo respeito a todas elas. Então, quando você traz esse componente aí para o seu artigo, você está tratando de um histórico da educação infantil. Não é? Antes da LDB, você vai lá, história, breve histórico da educação infantil. Um artigo de 20 laudas não pode ser um histórico imenso, é uma síntese. Para mostrar para o seu avaliador que você sabe o histórico da tema que você escolheu. Certo? Então, eu recomendo que, se você não tiver outro caminho de começar, faça lá um breve histórico do tema que você optou. Educação infantil ou educação especial. É apenas uma recomendação. Né? Depois, aí você desenvolve, né, 2, 3, 4 páginas, né? Aliás, desculpa, você vai aqui tratar de uma página só, o histórico, uma página e meia. Depois você conceitua, porque como são políticas que estão na educação especial é uma política educacional, educação infantil é uma política educacional. Todas têm, inclusive, princípios, constam em lei, estão na BNCC. Ora, você vai conceituar. Depois do histórico, faz um conceito. Educação infantil é essa política pública, né? Primeira etapa da educação básica, etc, etc. Vai lá desenvolvendo o seu conceito. A mesma coisa a educação especial inclusiva. O atendimento à pessoa com deficiência, com transtornos, etc. Estão nessa linha de pensamento. E você vai, inclusive, dizer o autor que conceituou, o autor que traçou o histórico, que se depende de um autor que estudou histórico, conceitos, e merece que você coloque no desenvolvimento uma referência do autor que você leu. Um ou dois autores que você leu. Certo? Pelos fundamentos do tema. Agora já entra na parte da fundamentação teórica. E você já fez o histórico, já conceituou. Começa a desenvolver, colocar os autores, né, fazendo as modificações que você leu dele, já coloca as suas, cita lá um autor, mas coloca também as suas posições, faz a crítica a ele. Isso já é o desenvolvimento. Cabe esse tipo de posição, de leitura, dinâmica e posições suas no desenvolvimento. Mas aí você começou leve, né? Começou tranquilo, começou com histórico, conceito, né? Você vai aí, né, gradativamente vai dando certo rigor de análise ao seu desenvolvimento, mas eu sugiro que comece com leveza, né? O histórico, conceito, e agora você vai partir para leitura teórica e desenvolver a teoria que você leu no seu desenvolvimento, lá do seu artigo. Mais ideias do desenvolvimento. Cite e comente a legislação nacional. Eu trouxe aqui a LDB, Política Nacional da Educação Infantil, da Educação Infantil e Especial, porque esses dois temas, e nós estudamos isso no curso, né? Eles não são apenas no caso da educação infantil, uma etapa da educação básica. Não, não, não. E a educação especial é uma modalidade. Eles são mais do que isso. Eles são uma atividade, uma ação feita por nós. De vez em quando a gente muda no Congresso e transforma isso uma portaria, uma política nacional, consta no currículo nacional, no Plano Nacional de Educação, e elas estão mudando a cada momento. Então é muito importante que você dê atenção não só para os livros, mas também você dê uma atenção para os registros da legislação vigente que tratam dessa questão da educação especial ou educação infantil. Então, eu oriento que aqui você trate, né? Eu for analisar uma redação, um artigo desse tipo, eu vou saber se o aluno tem uma conexão com a leitura da LDB.
ambas as políticas aqui têm sentido porque estão lá, constam na LDB. Então, não citar LDB, para mim é um vazio, fica uma lacuna ali vazia. Mas você não é obrigado, como eu falei, mas eu estou recomendando aqui que você possa usar a LDB para reforçar as posições contextuais do seu tema, né? Educação infantil e educação especial. Bom, demonstra estar a par do momento atual sobre o tema. Então, você já discorreu sobre histórico, conceituou, etc. E agora, né? 2020, 2018, 2019, certo? 2017, esse período aí que você está lendo, alguma coisa mudou, então é bom que você coloque no desenvolvimento se houve mudanças no processo de atenção à criança especial ou criança não especial. Enfim, como é que a escola está tratando esse tema? Aí você discorre sobre aquilo que está atualizado, certo? E já que o seu artigo é um artigo que é sobre um tema, né, sobre a história do tema, se você fizer, mesmo que você fale da história, você vai desenvolver a história, mas você vai, em algum momento vai atualizar. Aqui, no caso, eu estou sugerindo que você apenas destaque uma parte histórica, mas atualize seu tema. Né? E atualizar significa dizer como é que eles estão ocorrendo hoje na escola pública, ou na escola de modo geral. Faça ligações entre bibliografia pesquisada e a situação problema que você apresentou na introdução. Olha só, aqui é um bom tópico a se explicar melhor. Fazer ligações entre a bibliografia estudada e a situação problema que você apresentou na introdução. Principalmente porque você precisa mostrar para o avaliador o seu desenvolvimento, você estabeleceu um sentido de coerência, né? De unidade, de pensamento entre a introdução e desenvolvimento. Você faz isso propositalmente para que você possa ter um peso. Mas isso é importante? É importante. Você vai estar avaliado, sendo avaliado. Mesmo sendo uma pesquisa sem ser avaliado, tem que demonstrar elementos de coerência do que você desenvolve no início e também no meio. Eu estou sugerindo, então, que você faça essa ligação aqui entre o problema que você apresentou e o que os autores estão dizendo. Né? Vocês vão apontar saídas, vão botar diagnósticos que podem ajudar a discutir esse problema, né? Aquela questão que você levantou lá. Você vem discutindo o desenvolvimento, para ter uma linha de coerência entre o desenvolvimento, o corpo e a cabeça, né? A introdução. Aqui eu recomendo, então, que você faça essa ligação. Não despreze o problema que você levantou lá em cima. Você traz para o desenvolvimento fazendo ligações. Será que esse problema realmente está sendo debatido no país, na educação, etc.? Isso é um momento, isso é uma elaboração de conexão entre problema e a teoria. E no desenvolvimento, olha só, não pode deixar de desenvolver a hipótese, né? Então aqui, para tanto, é fundamental fazer o uso de citações, transcrições do texto pesquisados para dar maior suporte teóricos ao seu próprio texto. Então, a hipótese é sua. Você, com base nas reflexões de autores, você marcou uma hipótese, você acha que tem um caminho, acha que tem uma ideia central, né? Você disse que a qualidade da educação infantil, o atendimento da educação especial, depende do atendimento a EE. Você disse lá na hipótese, lá na introdução. Agora você vai dedicar, se possível, um capítulo para dizer isso, ou alguns parágrafos no seu artigo, para desenvolver a hipótese. Porque o bom avaliador ele vai perguntar lá. Essa hipótese era muito legal dessa pessoa, mas eu quero ver se ela desenvolveu lá no desenvolvimento. Aí você vai ter que mostrar que sim. Até porque a hipótese é um elemento importante na elaboração de um artigo. Você tem que ter uma ideia central que você vai desenvolver. E aqui é a hipótese. Então tem que mostrar por meio de leituras, de referências que você vai ler. Não é você que vai dizer, na escola lá não. Você pode até citar, mas você tem que ter um amparo, né, do autor que você leu. Defenda suas ideias com argumentos que devem ter como base a coleta de dados do referencial teórico que você leu. Então, a hipótese é uma sua ideia, você se baseou na outra, e você vai buscar reforçar por meio de argumentos. Argumento é uma posição de afirmação, que você acredita.
Mas os argumentos, no caso da pesquisa bibliográfica, ela tem que estar relacionada, essa afirmação, em autores que já pesquisaram sobre tal assunto. Pega esse autor, coloca lá, transcreve ou faz sua interpretação e reforce isso, né? Por meio de argumentos que você vai defender. Se alguém for contra ou refutar, ela vai ter que dizer por que ela refuta, mas você não tem que ter medo de afirmar. Ah, mas eu sou um autor, sou um aluno regulado, uma pós-graduação, e daí? Todos nós podemos construir ideias, né? Argumentos. Sempre quero citar aqui a minha. Eu acho que não tinha por que o Estado tinha que abandonar a educação infantil. Ah, mas os prefeitos, não interessa, o Estado é o Estado. Tem que atender de 4 até 17 anos. E até hoje eu argumento sobre isso, e felizmente a legislação me deu essa ideia. É onde eu faço debate sobre isso, eu digo que o Estado é um ente institucional que precisa atender a criança. Ela não pode estar subjugada aos mandos, às gestões de prefeitos que muitas vezes não tem recursos para sustentar a educação infantil. O Estado tem maior aporte de recursos, portanto, ele precisa atender de 4 a 5 também. Quando eu digo isso no texto, eu estou tentando dialogar com aquilo que eu acredito. Isso é uma hipótese, isso é um argumento que eu utilizo com base na Constituição Federal, com base no Plano Nacional de Educação, que são legislações nacionais, né? E aí, se alguém quiser questionar, que faça, apresente a sua hipótese, que apresente seu argumento, mas a hipótese ela não está acabada em lugar nenhum, ela está continuada, né? Você está colocando ideias. Mas, como eu disse, você tem que saber defender a sua hipótese, sustentar por meio de referências que você leu. Ok? Então, isso aqui é muito importante que você deixe o seu artigo com rigor da leitura que você fez. Né? Não se preocupe com o outro, né? Com a outra. Você tenta trabalhar aquilo que você acredita. E na avaliação, evidentemente, que você vai poder dizer, olha, isso aqui que você defendeu é muito fraco, então eu gostei muito porque é muito forte, mas você não conseguiu desenvolver. E o artigo, como qualquer outra redação, ele é um texto contínuo, de continuidade. Você vai ajustando aqui, ajustando acolá. Vão pedir para você refazer determinadas ideias. Você vai olhar e tenta, né, confiar naquela recomendação. Então é uma construção, certo? O artigo, mesmo aqui na FAFIB, a gente tem essa preocupação, a professora Eliette, por exemplo, tem essa preocupação de ser construtivo, de você poder consultar pessoas, não apresentar um texto completo achando que tá ok. Você pode procurar uma orientação paralela, né? O paralelo que eu digo aqui dentro da instituição, em outros momentos você pode se valer disso para perguntar se está ok, conversando com a coordenação, porque ali é uma prática, a leitura e a escrita são práticas, leitura e escrita de artigos são práticas permanentes, né, e construtivas. Você não tenha nada acabado assim, quando acabar de encerrou, não. O desenvolvimento é isso, por isso que a palavra desenvolvimento, desenvolvendo uma ideia que pode se agradar ou não a algumas pessoas. Bom, como arrumar o desenvolvimento, né? Então, como iniciar, agora como arrumar? Você tem várias ideias, você pegou, rabiscou, está digitando ali, porque também não perca tempo, não só rabisque, digite, né? Vá digitando o seu trabalho, porque aí você pode tirar, pode apagar, pode retomar. Eu recomendo que use o computador todo o tempo, certo? Então, como arrumar o desenvolvimento, como arrumar o seu texto, desenvolvimento, o corpo do seu trabalho. Aqui tem algumas ideias, né? Provavelmente essas ideias estão usadas mesmo por todos os artigos que eu leio. Ele tem em tópicos centrais e subtópicos. Tópicos centrais, isso vai ser o título do seu artigo, um tópico central que já induz que você vai desenvolver lá, e subtópicos, né? Então, arrumar significa você pesquisou um monte de coisa, agora você quer localizar essas coisas onde? Em tópicos, que você vai construir títulos, né? Introdução número 1, desenvolvimento número 2. Aí o número 2 tem que ter lá um título, né? Um tópico. Caixa alta, negritada, etc, etc. E você, a partir dali, vai construir vários parágrafos e subtópicos, para não ficar cansativa a leitura, para mostrar didática no seu texto. Você vai subdividir
né? Até para não cansar o leitor e a si mesma, você vai dividir em subtópicos, né? Então, arrumar é isso. Tópico, um título, número 2, subtópicos. Ainda como arrumar? Bom, para só não dizer que eu estou aqui só falando, eu também sugiro alguns tópicos e subtópicos, para que você, a partir daqui, não esse, a partir daqui você consiga elaborar os seus tópicos, os seus subtópicos. O que eu quero dizer? Então, introdução número 1, desenvolvimento é a segunda parte. Começa com o número 2. Olha como eu até aqui coloquei. 2, histórico da educação especial inclusiva, né? Aí 2.1, educação especial do mundo, educação especial no Brasil. Aí você divide, né? Então, o tópico aqui é o próprio título do início do seu desenvolvimento, começa com histórico, aí você subdivide, né? Aqui, educação especial no mundo, educação especial no Brasil. Portanto, fica aqui um texto para você iniciar. Neste caso aqui, você está optando por um título ou por um tema da educação especial inclusiva, ok? Então, desenvolvimento você vai dedicar ao histórico e, portanto, arrumou aqui em subtópicos, 2.1, 2.2. E o tópico 3 é aquele que você vai já falar do seu tema mesmo, já vai partir para, né, para colocar a leitura que você fez no texto que você está construindo. Então, arrumando isso significa dizer aqui, na proposta, a educação especial e o autismo, né? Portanto, eu já faço aqui esse recorte. Vejam bem que o número 3 do desenvolvimento tem que ir no ponto certo, do ponto exato do que você já fez a opção. A educação especial, você quer discutir o autismo, certo? Então, ponto 3 entra direto no assunto que você fez o recorte, lá na introdução, lá na sua capa, inclusive. Provavelmente, né, você pode lembrar o título no tópico 3, que é o tópico do desenvolvimento, o tópico que você vai debater. Não pode ser um título muito, muito distante, né, em termos de nomenclatura, de expressão, do que você vai desenvolver no seu artigo. Não. Eu sugiro que você, os títulos, lembrem, os tópicos, lembrem os títulos que você fez lá do seu artigo. Então, no desenvolvimento, cabe aqui o 3, né? O tópico 3, a educação especial e o autismo. Subtópicos, autismo e o atendimento especial. Tópico 3.2, ações do professor diante do aluno autista. Então, você quer dizer como é que o professor pode atender, né, na EE, o aluno. Então, o professor tem um importante papel no atendimento de educação especializada, ele remete ao EE, a ideia de que o aluno precisa, no caso do autismo, precisa se comunicar melhor, né, avançar na comunicação. Então, quais são as ferramentas que o professor está usando? Enfim, aí você vai desenvolvendo isso conforme você leu no seu artigo, nas suas fontes. Mas eu estou propondo aqui uma arrumação do desenvolvimento, né, para que você possa ter um formato do seu artigo. De repente você faz o formato logo e depois vai desenvolver? Pode. Às vezes eu faço isso, né? Eu faço a formatação todinha quando eu faço algum trabalho por aí, tal, que eu vou pesquisar, que eu vou debater. Outras pessoas eu arrumo tudinho, né? Mas é uma experiência que eu tenho. Não sei se todo mundo pode ser isso, mas pode não ser. Mas tem que estar arrumado. E por que tem que estar arrumado? Repito, porque o artigo precisa estar pedagogicamente bem desenvolvido, didaticamente bem desenvolvido. E não é só você que vai ler. Hoje em dia você coloca na internet, a própria instituição depois recolhe todo o material aprovado, ela joga na internet, joga para quem vai entender, e alguém vai ler aquilo lá, né, seu trabalho importante, e tem que estar bem arrumadinho. Então, essa questão aqui de arrumar o desenvolvimento é algo para ser lido de maneira pedagógica e didática. Tá? Essa é a importância dessa orientação, dessa oficina, no desenvolvimento do seu artigo. E ainda o desenvolvimento. Mas você desenvolveu, você colocou a hipótese, discutiu o problema, etc.
eu estou sugerindo que tenha um parágrafo final no desenvolvimento. Não é as considerações finais. É o parágrafo que finaliza, que fecha, né, o desenvolvimento da sua pesquisa, do seu artigo. Então, escreva marcadores de finalização. Olha, marcador, né, nessa área linguística, nessa área da língua portuguesa é portanto, então, assim. São marcadores de que você vai dizer para o leitor, olha, eu estou acabando, viu? Estou terminando aqui já. Portanto, né, compreendo que isso aconteceu assim, assado. Então, assim. Então, são palavras que, colocadas no parágrafo final, dizem que você está terminando o seu assunto, né, o seu trabalho de pesquisa, seu artigo, no que concerne ao desenvolvimento do artigo. Se possível, fazer uma ligação com as considerações finais, se possível. Outro elemento colocado no final. Sustente e relembre sua hipótese. Olha, só relembre, não precisa desenvolver mais. Já desenvolveu tanto lá. Então, desenvolvimento só. Olha, a hipótese que foi trabalhada, né, você pode colocar mais uma frase para fortalecer aquilo que você pensa. A qualidade do atendimento da educação especial necessita de espaço do AEE. Olha aí, faz uma frase dessa curta e grossa e pronto, né? Já faz aqui a relação com a hipótese lá de cima. A educação infantil, cuidado da criança. Então você vai trabalhar, você vai trazer lá a hipótese que você desenvolveu e no parágrafo final você só relembra as hipóteses que você traçou na introdução, debateu no desenvolvimento. No parágrafo final do desenvolvimento, aquele último parágrafo de 3 ou 4, 5 linhas, né, recomendo até 6 em cada parágrafo, para não ficar muito grande, você relembra os pontos mais importantes que você tratou no desenvolvimento. Sempre para fazer essa ligação de ideias, né, conexão com o texto todo, certo? Então, o texto muito bem estruturado, bem legal, é quando você lê e percebe uma unidade de pensamento da introdução até o final dele, né? Até as considerações finais. Mas estamos no desenvolvimento, então estou sugerindo que vocês também criem um parágrafo, inicie pelo marcador de finalização, portanto, então, assim, etc. E já tentem aqui com poucas expressões e trabalhando a ideia central do teu texto, finalizando o teu texto, sem desenvolver muito. É a conclusão do desenvolvimento, é o parágrafo final que tem que dar uma breve situada no que você já fez lá em cima. É uma recomendação que a gente aqui está na oficina da FAFIB, está orientando vocês, certo? E as considerações finais. É o 8º passo. Eu recomendo aqui que seja citado brevemente se os objetivos foram alcançados. Isso é às vezes até meio água com açúcar, mas você pode dizer, né? Diante dos objetivos, você não vai citar de novo os objetivos que eu tracei na introdução para esse trabalho. Foram alcançados mediante, aí você vai lá uma frase, por que você alcançou os objetivos? Também não deixa o espaço vazio, não pode citar uma coisa, afirmar sem deixar depois completar com a ideia tem que ser completada. Foram alcançados mediante tal coisa, né? Pode começar por considerando? Pode, repete o título, né? Considerações finais, então considerando tal objetivo traçado, achamos que foram alcançados por isso, por aquele motivo. Também não muita coisa. Considerações finais é um texto também que vai terminando o artigo, e não pode ser extenso, né? Um outro elemento das considerações finais, que aqui nós estamos sugerindo, é se os problemas lá citados na introdução, debatidos no desenvolvimento, se eles foram realmente atingidos, né? De que maneira você debateu, você conseguiu ter um autor que discutisse seu problema, portanto, o seu problema é um problema de pesquisa que deve ser realmente seguido, né? Etc, etc. Escreva sua pesquisa se foi capaz de ampliar a compreensão sobre o tema. Quem que não gosta de um tema que a gente possa ampliar no debate, seguir com ele, né? Pessoas comentarem, inclusive comentarem criticamente, negativamente ou não. Se você tiver esse retorno, seja do seu orientador, seja de uma amiga, seja de uma
pessoa que leu, olha, tá ótimo, porque se você faz uma coisa que ninguém deu atenção, já é um, é um problema, né? Então você tem que, no seu problema, dizer, na sua pesquisa, dizer que alguém se interessou por ela, nem que seja para refutar pontos e ao refutar os pontos, tem que dizer por quê. Então esse debate é muito interessante também que você diga que provavelmente esse tema vai ser um tema polêmico, um tema, né, que pode ser debatido na sociedade pelas pessoas que trabalham em educação e tal. Isso nas considerações finais. Se forem descobertos outros problemas de ordem teórica, se você aponta outros problemas que você não conseguiu trabalhar no desenvolvimento, você não teve tempo, mas é possível que tenham outros problemas, você joga aí para a responsabilidade de quem vai continuar sua pesquisa, né? Esclareça se a sua hipótese levantada no início foi confirmada ou refutada. Então, você teve a hipótese de que a qualidade da educação especial inclusiva depende do AEE. Essa hipótese você vai dizer que você conseguiu, né, provar que autores estão debatendo isso, que tem pesquisas sobre isso que reforçaram o que você disse. Pronto, basta dizer isso, não precisa desenvolver mais. Considerações finais são uma parte do texto que já é para você terminar, não é para você iniciar outro debate. Não, não. Você apenas cita para lembrar o leitor do seu texto que você conseguiu desenvolver, né, com presteza a sua hipótese. E um ponto principal no artigo é você ter uma hipótese para desenvolver. Estamos acabando. Claro, né? Todo artigo acadêmico ele tem que ter as referências. Aqui eu citei apenas 3 para comentar rapidinho. Sei que você já sabe fazer isso, mas assim, está lá na apostila que nós recomendamos, que nós entregamos para vocês, o autor, né, em caixa alta, o tema, o título da obra em sempre negrito, né? E aqui a data em que você teve no livro, que você leu numa apostila, a data que você leu da edição dessa fonte, né? Vai dessa maneira. Eu não pode ser que até que tenha autores que façam isso, mas quando se trata de lei como a LDB Brasil, porque é a instituição federal, né, governo federal do Brasil, e eu não costumo negritar a lei, né, porque ela não é de autor e tal. Tem autores que até dizem que pode. Eu vier para mim um artigo um dia para eu avaliar, eu não vou dizer que está errado se não for negritado, mas eu disse lá no início, metodologia cada um tem a sua, né? Então aqui você pode negritar ou não, mas coloca a lei, ó. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lei número tal, tal, tal. Pode colocar Brasília, etc. Em 1996 foi a lei. Mas pode também colocar a data em que a data em que você pesquisou aquela lei. Principalmente se for no site, né? No site já chega essa formatação aqui, ó. É o nome do autor, negrita lá o título da obra e o site que você pesquisou, você vai colocar aqui, ó, tá? Revista digital, Fapam, Pará de Minas, não sei o quê. Coloca aqui o site que você leu, né? Que você atingiu aquela referência para trabalhar o seu assunto. Então, as referências, elas são parte obrigatórias. É parte obrigatória no seu artigo. Aí eu cito mais outros, aí bom, como era uma oficina, né, esse trabalho que nós aqui realizamos, e como um acordo com a coordenação do curso, a intenção nossa aqui era colocar esses detalhes. Eu usei aqui uma linguagem mesmo de como é que se faz na prática, porque é isso que é a oficina. Se fosse, inclusive, presencial, nós estaríamos aqui esperando o aluno elaborar aqui ou acolá, né, depois de uma orientação do professor aqui, o aluno teria que fazer, eu teria que olhar, mas em casa vocês podem fazer o seguinte, podem, diante do vídeo, né, recomendo que passe mais de uma vez, concentrem o vídeo naquilo que interessa mais você a fazer o seu artigo. E acompanhe nas 2 apostilas que o curso lhe ofereceu. Né? Leia e veja. Se você aprender a fazer o seu artigo e já poder aprender a fazer outros artigos, a oficina cumpriu o seu papel aqui. Que é de mostrar, por meio de passo a passo, como nós fizemos, a elaboração do seu artigo para apresentar no final do curso de Educação Especial e de Educação Infantil. E aqui eu deixo aqui uma mensagem, se você precisar
Não agora, porque não pode ser nesse curso. Em outro momento do nosso trabalho, né, nós estamos aqui para te ajudar. Mas e hoje, além da empresa que está aqui se importando, né, em veicular ideias, mensagens desse tipo de informação, tem aqui um momento importante de você concluir o seu curso. Eu tenho visto, acompanhado a coordenação do curso dizer o quanto a gente tem se preocupado em oferecer para você, continuadas vezes, esses momentos aí de você fazer o seu artigo com a sua própria, né, interpretação das referências. Isso, então, aqui é mais um momento de você colocar em prática aquilo que você leu, aquilo que você pesquisou. Eu espero, então, com isso, ter ajudado os alunos da educação especial e educação infantil a elaborarem o seu artigo e ficamos aqui à disposição de vocês. Muito obrigado.